Olá, dia 8 de abril de 2018. Como o tempo passa rápido, hein? Bom dia a todos vocês que acompanham a TV Tarobá. A partir de agora, o Tarobá Rural. Se você está aí na correria do dia a dia durante a semana, quer aproveitar o domingo para descansar, para desacelerar e também para assistir o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. No programa deste domingo, nós vamos falar que o preço da soja anima produtores do Paraná. O trigo esteve em pauta em Cascavel. Nossa equipe acompanhou um evento e vamos ver as expectativas para este mercado no estado e também no cenário nacional. Qual é o futuro do agronegócio no Brasil, hein? Especialistas no assunto trataram desta e de outras questões em uma palestra em Cascavel. A colheita e a venda do pinhão estão liberadas no Paraná. E as novidades e curiosidades da Expo Londrina você também confere a partir de agora no Tarobá Rural. O momento está bem positivo para os produtores de soja no Paraná, principalmente para aqueles que ainda têm algumas sacas guardadas nos silos ou então nas cooperativas. É porque o preço pago ao produtor está um dos melhores da história. Os produtores amargam uma quebra de produtividade do grão, já que foi difícil encontrar por aqui uma lavoura que não tenha sofrido com a ferrugem asiática nesta safra. A regional da SEAB, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Cascavel, estima uma perda de 10% a 15% na região oeste do Paraná. Mas, em contrapartida, o preço está alimentando as esperanças dos agricultores brasileiros. Segundo este analista de mercado, isso é reflexo de uma safra não tão boa em outros países produtores. Nós temos uma grande seca na Argentina. A Argentina deve colher uma das menores safras aí da década. Eles estão perdendo entre 15 e 18 milhões de toneladas por falta de chuvas. Esse é o primeiro fator e coincide exatamente com a colheita da safra brasileira. Então, no Brasil, nós temos, em plena colheita, um dos melhores preços aí dos últimos 2 anos. Somente nesses primeiros meses do ano, o preço subiu já entre 12% e 15%, né? E agora, nos últimos dias, o governo americano liberou um relatório dizendo que o plantio lá vai ser menor do que o ano passado. Isso colocou mais lenha nessa fogueira. Então, menor plantio lá, perspectiva de a safra um pouco menor. Combinado com a quebra da safra argentina, a demanda pelo produto brasileiro está muito forte. Mas este produtor se mantém pé no chão. Ele já comercializou parte da soja, só que agora espera melhores condições para vender o restante. A produção brasileira, a princípio, é boa, né? Salvo algumas exceções, algumas localidades, mas está previsto uma boa safra de soja. Então, eu acredito que tem espaço ainda para subir um pouco mais, vai depender um pouco de Chicago. E Chicago, a gente não sabe o que vai acontecer, por causa dessa discussão de taxação de importação, China e Estados Unidos. Mas eu acredito que ainda tenha um suporte para um pouquinho mais de aumento. Esse cenário pode se manter ou até melhorar nos próximos dias, mas isso vai depender de inúmeros fatores. O comportamento do mercado mundial é que vai ditar o sucesso da comercialização de soja no Brasil. E o tempo, que é sempre um fator decisivo, também vai ser crucial agora. A safra que está vindo aí, a safra mundial que está vindo, ela é bem menor do que do ano anterior. Isto por si só, combinado com uma demanda crescente da ordem de 4% neste ano, isto por si só já é fator de alta. Agora, se a nova temporada, começando pela safra norte-americana, tiver algum problema climático, sobretudo em ano de laninha, que sempre é possível, aí possivelmente a gente tenha mais motivos para alta no decorrer. Mas veja, clima é decisivo. Se correr tudo muito bem, os preços tendem a se acomodar. O produtor, até um tempo atrás, ele era eficiente só da porteira para dentro. Ele sabia produzir, ele sabia o que tinha que fazer, os tratos culturais, sabia como plantar e tudo. Hoje o produtor tem que ser mais técnico, ele tem que entender um pouquinho de mercado, ele tem que estar atento aos preços internacionais, porque tudo aquilo que ele ganha dentro da propriedade ele pode perder na hora da comercialização. Então, infelizmente, o agricultor tem que ser mais técnico hoje, para que tenha um resultado eficiente. E a soja fechou em alta novamente em Cascavel e em Londrina, R$ 73 a saca.
R$ 74,50 em Pato Branco. O milho em Cascavel, R$ 30. R$ 30,50 em Londrina, R$ 31,70 em Guarapuava. O trigo em Cascavel e em Londrina, R$ 38. Em Laranjeiras do Sul, R$ 40. No fim do mês de abril, lá pelo mês de maio também, alguns produtores escolhem esse período para plantar o trigo. É uma cultura bastante delicada, aos que amam, aos que odeiam, né, plantar o trigo, porque a instabilidade de preço é muito grande e também a cultura é bastante suscetível às questões climáticas, né? Mas qual o futuro? O que pode se esperar em relação a essa cultura, o trigo? Na semana que passou, teve um evento exclusivamente para falar sobre isso em Cascavel. No encontro, representantes das empresas do setor de moagem de trigo. O crescimento sustentável do setor no foco das discussões. O embaixador do Brasil e presidente da Abitrigo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, falou sobre as expectativas para o setor em 2018. Esse ano passado foi difícil, por causa das condições climáticas aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas a expectativa é que haja, como aconteceu nos anos anteriores, um pequeno aumento do consumo da farinha de trigo no mercado brasileiro. Segundo o presidente do Sinditrigo, o mercado desta cultura tem sido desafiador, principalmente nos últimos anos. A Argentina vindo com um volume de trigo maior do que os outros anos, porque ela está investindo em trigo, e ao mesmo tempo o dólar com essa pressão toda. Então a gente tem uma situação de disponibilidade de trigo no curto prazo e médio, somente com trigos importados e pouco trigo nacional por essa questão de quebra de safra. Ele destacou ainda o Paraná, que na transformação da matéria-prima estamos bem servidos. Nós estamos 67 moinhos no Paraná, e isso, todos eles quase na zona produtora do trigo, quer dizer, tem alguns perto da área de consumo, mas a maioria está perto da zona produtora. Então a gente tem uma dinâmica muito interessante e a farinha toda que nós produzimos, uma parte fica no Paraná, a outra vai para outros estados. Então a gente está bem construído em cima disso. Para o futuro, no cenário nacional, o embaixador Rubens Barbosa destacou ainda mecanismos que devem colaborar ainda mais com o setor. Olha, a associação está se reformulando, nós estamos modernizando, estamos com uma série de ações novas, estamos montando uma série de câmaras setoriais para melhor entender o mercado, melhor entender os números, né? Estamos fazendo pela primeira vez um banco de dados estatísticos para discutir com os candidatos, colocar o trigo no contexto maior da política agrícola brasileira. A Cressol foi fundamental para a dona Nelva melhorar a estrutura de produção de cachaça em sua propriedade. Com os financiamentos, ela trocou o engenho, pegando um equipamento mais moderno e também investiu no solo para a melhoria de produção da cana-de-açúcar. Em uma propriedade de aproximadamente 20 hectares, a agricultora Dona Nelva explora muito bem o potencial de produção. A cachaça é o carro-chefe dos negócios, com uma produção anual de aproximadamente 25 mil litros. Na propriedade, muito bem organizada, Dona Nelva recebe turistas que se deliciam com a cachaça, com os licores e também com a geleia. Sou de uma família de 10 filhos do meu pai, e o meu pai fazia cachaça há mais de 50 anos. E eu casei, saí, e daí eu resolvi voltar, quase 20 anos, eu resolvi voltar a fazer cachaça, produzir. E o processo é difícil de fazer cachaça? Tem segredinho? Não, tem um segredo sim, mas na verdade a cachaça você tem que ter muito amor para fazer, né? Porque senão, muito amor e paciência. E a Cressol tem sido importante para que a fábrica consiga se desenvolver? Tem sido muito importante, muita ajuda e também, assim, agora eles pediram para mim ser agente da Cressol também. Eles me ajudam e eu também, na medida do possível que eu possa, mas eles me ajudaram bastante. Assim como a Dona Nelva usou dos financiamentos da Cressol para investir em sua propriedade, você também pode usar dos recursos que a Cressol possui para fazer os seus financiamentos. Visite a agência mais próxima, conheça as facilidades de ser um cooperado da Cressol.
A seguir no Tarobá Rural nós vamos ver que a colheita e também a venda do pinhão estão já liberadas no estado do Paraná. Que delícia, hein? E as novidades e curiosidades da Expo Londrina 2018. É um instante só, já voltamos com o Tarobá Rural.